Estamos aqui com o pai Miguel, é um dos representantes da Carcesp. ACAPESP. Pai, fala pra gente, a sigla é Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo, né? Que então, tem abrangência nacional. Tem abrangência a nível nacional, porque existe representação, inclusive até internacional. Mas a nível nacional ela tem representação em vários municípios dentro do Estado brasileiro. A associação está lá, fundada e idealizada pelo Sérgio Josicran, e a diretora executiva está no comando. O nosso atual presidente é o Alan Montoro, né, que na pessoa dele a gente saúda todos os acapespianos e acapespianas, e a todo o público aqui presente, a todos os nossos irmãos umbandistas, candomblessistas, das matrizes africanas, afro-ameríndias, né, afrodescendentes, e assim vai por diante, né? Toda a gama de segmentos, águas de nascimentos e as ramificações, ramas dos nossos vários nascimentos, né? Inclusive na Umbanda, porque ela é multicultural, multidisciplinar, e ela tem nascimentos de várias vertentes, não uma única e só vertente, apesar de ter uma vertente que é aquela que é idealizada, mais propagada, mais divulgada, que é do nosso irmão Zé Fernandinho de Moraes, lá do Rio de Janeiro, que a gente saúda também a todos os irmãos. Então, é isso, a CAPESP é uma associação que tem a função de juntar, né, e representar os que são os principais, porque você tem um mandato, você tem por 4 anos. Os assessores, eles permanecem e continuam fazendo um bom trabalho comunitário e social. Né? A assessoria nunca morre, o mandato acaba, os assessores continuam. Né? Tanto é que outros mandatos depois acabam assumindo outros assessores ou os mesmos assessores. Pai, é importante aqui agora a gente falar aqui da importância para todos. Nós somos umbandistas, bom, vamos falar no geral, né, as religiões de matrizes africanas. Somos muitos. E qual a importância, né, que o pessoal tem que colocar aí de frente nas eleições, da gente ter uma bancada, da gente colocar um representante nosso lá dentro das casas legislativas e quem sabe até das executivas? É premente, é urgente, né, que se tivesse uma conscientização política, né, um norte. Eu digo assim, todo mundo ou todas as pessoas falam união. União, eu acredito que ela até exista em alguns segmentos, né, dentro de alguns conceitos, a união existe. O que falta é um norte comum, o que falta é uma unificação, né, ou seja, dentro das divergências que nós temos dentro dos nossos segmentos, das nossas lideranças, haveria de ter uma convergência. Então, haveria de ter essa convergência, havendo essa convergência, a escolha daqueles que forem, vamos dizer assim, os mais capacitados para liderar uma situação, seja ela social, seja ela comunitária, ou seja ela de liderança política. E aí sim você fazer, né, uma escolha com sapiência, com sabedoria, né, e dentro de um conceito em que você tivesse não só um representante, mas vários. Porém, de uma forma bem direcionada e bem dimensionada para você ter efetivamente um número de votos. Ou seja, mas também dentro do nosso segmento, mesmo que nós temos muitas e muitas pessoas, que é o que a gente propaga e fala e nós sabemos disso, muitos não assumem a questão do rótulo, né? Não no rótulo no sentido negativo, mas no sentido positivo, de falar, eu sou um religioso de Umbanda, eu sou um religioso de Candomblé, né? Em muitas circunstâncias você assume até, né, onde interessa, até o degrau primeiro e segundo, né? Eu costumo dizer para o pessoal que é assim, eu ando aqui no andar térreo, né? Eu sou um ser terrestre, eu não sei o que acontece lá no primeiro, segundo, terceiro andar superior, e também não sei o que acontece no subsolo, no primeiro subsolo, segundo subsolo, terceiro subsolo, e a política é bem assim, né? O que você vê não é o que é, porque existem coisas que ocorrem acima de você, escolhas que estão sendo feitas lá acima, escolhas que estão sendo lá na parte, vamos dizer assim, escura da coisa, né? A parte no submundo, coisas que estão ocorrendo lá para baixo. Então nós temos que nos conscientizar de que nós deveríamos ter uma unidade, né? E dentro dessa unidade escolher candidatos, ter candidatos, né? E nós temos aí, ó, um histórico, né? Se é que você me permite colocar, sem causar constrangimento. Nós temos vários movimentos que surgiram. O movimento Chega com o nosso irmão Rubens Sarraceni, que quando ele ainda estava vivo, acabou sendo assambarcado, né? Acabou sendo, de certa forma, trazido para dentro do que ele chamava de movimento dos Guerreiros do Axé. O Guerreiros do Axé, por causa de tudo que aconteceu com o nosso irmão, estava à frente da Abratu, todas as denúncias, todas aquelas circunstâncias, quer dizer, um movimento que aí acabou se desgastando, inexistindo, né?
E nós temos aí o MPU, que é o Movimento Político Umbandista, que hoje é o Movimento Político Umbandista Afro-Ameríndio. Ele desde 2012 está vivo, né? Ele não morreu. E ele é dos umbandistas, mas também é de matrizes africanas, sejam das vertentes que forem, é dos afro-ameríndios, é dos ameríndios, né? Os povos originários, tanto que vieram da África, quanto os povos originários que já estavam dentro do nosso país. Então a gente procura fazer essa conscientização, a gente tenta fazer essa conscientização de uma unidade. Dentro dessa unidade, você fazendo a eleição, é uma luta, porque não é muito fácil, né? Porque você teria... Não é só a questão de você obter votos, não é só a questão de você ir lá e obter favorecimento de comunidades. Você tem que ter recurso para isso, né? E para você correr... Se é um vereador ainda, você vai correr em um município. Agora, você imagina para um deputado estadual ou um deputado federal da nossa religião. Tecnicamente, ele teria que correr o estado de São Paulo todinho. Então, quantos municípios são, né? Quantas lideranças são, quantas pessoas que pensam diferentes são. E ter que juntar tudo. E você juntar tudo isso dentro de uma unidade é uma coisa desgastante e complicada. Só isso. Falando um pouquinho aqui do evento de hoje, um evento muito importante que nós estamos aqui, né? Um passo aí para a Umbanda estar chegando lá na terra do Candomblé, né? Como é que o senhor vê essa iniciativa aqui? Eu vejo de forma positiva, né? Positiva e propositiva. Óbvio, né, que a Umbanda tem que ser reconhecida e ela há de reconhecer também os seus irmãos de matrizes africanas. O caminho é de mão dupla. Sim. Agora, obviamente, a gente alcançando o objetivo de estar também dentro da terra que nasceu o Candomblé, ou que nasceu algumas vertentes do Candomblé, porque nós temos aí outras vertentes que nasceram em outros estados, nós temos que, obviamente, estando lá, né, e se fazendo representar lá e tendo esse acolhimento, né, tendo essa acolhida lá, se for de uma forma legítima, né, de uma forma que seja de protagonismo, que seja igualmente de parceria, ombro a ombro, eu acho maravilhoso. E eu acho que tem que acontecer mesmo, né? Porque lá é a terra que, de certa forma, tem a origem do povo banto, de algumas vertentes banto, né, principalmente que o pessoal chama de Angola. E nós sabemos que uma das principais vertentes da Umbanda que hoje as pessoas tentam divulgar e resgatar é essa da origem banto. Sim. Que não é embranquecida, que nasceu no Rio de Janeiro, segundo o entendimento político. E aí é questão de acadêmico, né? É o academicismo. Então eu costumo dizer assim, os academicismos, né, ou as situações acadêmicas, vamos discutir na academia, né? E o que é religioso, o que é de fundamento nosso, nós temos que discutir dentro das nossas religiões e nós temos que entender que às vezes valeu o sincretismo. Sim. Por isso que ambos os lados estão vivos e estão resistentes até hoje. Porque eu te garanto que se não houvesse aquela questão do sincretismo, em que pese toda essa questão hoje de você fazer a africanização, ou até mesmo, né, a descolonização, e todas essas questões que são de origem acadêmica, elas devem ser discutidas, elas devem ser levadas a efeito, nós temos que entender que no sentimento humano, muitas das pessoas vivas de 80, 90, ou talvez 70 ou 60 anos, aprenderam daquela forma. Então, como que você pode tirar os valores deles dizendo, não, só é deste lado, ou é só é desse lado aqui? Então, nós temos que ter a sabedoria que nós estamos ainda num período de transição, que um dia vai poder lá na frente ser discutido. É só colonizado, é só descolonizado, é só sincretismo, é tudo fora de sincretismo. Tem muita coisa a discutir, né, pai? É isso, meu irmão. E tudo isso é multidisciplinar, multicultural. E a gente tem que respeitar o sentimento das pessoas. É isso mesmo. Pai, muito obrigado pela sua atenção no nosso canal, viu? Sim. E estamos aí abertos a mais discussões, a mais esclarecimentos. Discussões não, porque a gente está aqui para aprender. Sim, esclarecimentos, na verdade. Eu agradeço, né, a oportunidade, agradeço ao público, né, a todos aqueles que prestigiam o teu trabalho, prestigiam o trabalho, né, de vocês. Seja abençoado o caminho, né, e que nós tenhamos a oportunidade de outras vezes discutir ou conversar mais. Eu sei que são assuntos bem profundos, né, que se a gente for pegar e for falar, vai ficar horas falando. Mas é isso, o importante é deixar o recado tá dado, né? É isso aí, obrigado, pai. Sua bênção, viu? Oxalá chegou abençoado. Obrigado a vocês. Pai. Obrigado, meu irmão.